O banco tradicional, ele sempre olha para o cliente como uma oportunidade de dar crédito. Se eu não vou dar crédito para você, eu não quero ter você como cliente porque você é um custo para mim. O Pix é um negócio fantástico, porque não é só o regulador criando regra, é o regulador criando a tecnologia. Né? Cara, isso é disruptivo. Essa é a pergunta de $1 bilhão de dólares, né? Que todo mundo faz. Putz, o que eu vou ser no futuro? Né? Qual que é a diferença do real digital para um Pix? Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Smart Context, o seu contato inteligente e descomplicado com o futuro das finanças. Em todos os episódios, um assunto que sempre vai e volta é sobre regulação. Então, dessa vez, a gente trouxe o advogado Eric Oioli para poder esclarecer tudo sobre esse tema. Mais uma vez, eu tô aqui com o Dan Yamamura, João Zequim. Prazer estar com o Eric, né? O Eric é um grande parceiro de longa data, sempre é target das nossas dúvidas. Então, assim, acho que é interessante para todo mundo escutar bem o que o Eric tem a falar, porque ele já está trabalhando em regulamentação desse nosso mercado há quantos anos? Desde o começo, né? Desde que se fala de regulamentação desse mercado, você está ali envolvido. 7 anos. Né? Eu sou advogado, né? E advogado de mercado financeiro e mercado de capitais. É o que eu faço desde que eu me entendo por gente. Às vezes eu brinco que por um acaso do destino, eu acabei tropeçando nesse mundo da criptoeconomia, né? Quase sem querer. Né? Quando foi em 2017... eu fui convidado pela Câmara dos Deputados para participar de uma comissão especial para discutir um projeto de lei, né, que se propunha a disciplinar, na época, o que eles chamavam de moedas virtuais. Era um projeto de lei de 2015, um deputado aqui do Rio de Janeiro, e me convidaram. E aí, eu até achei estranho, porque falei, não entendo nada de moeda virtual, não sabia o que era blockchain, mal o que era um Bitcoin, né? E aí recebi, inclusive, por e-mail o convite, né? Eu falei, foi algum golpe, aí deve ser spam, alguma coisa assim. Nunca respondi o e-mail. E aí me ligaram um dia, né, lá de Brasília, falou, a gente tá mandando um convite, o senhor não responde, você tem interesse em participar? Não tem? Mas eu perguntei, mas por que eu, né? E aí o que a pessoa respondeu foi, olha, que esse projeto de lei, ele se propõe a alterar a lei de arranjos de pagamento. Então, a gente quer um advogado, um profissional que entenda de direito bancário, né? E alguém que tenha o expertise profissional e acadêmico. Eu, além de advogado, sou professor, dou aula no INSPER, lá em São Paulo, em regulação bancária, e por isso chegaram no meu nome, né? Daí eu falei, legal, bacana, né? Topo, né? E aí eu fui estudar o assunto, porque realmente não sabia o que era blockchain e tal. E aí quando eu comecei a estudar, eu falei, cara, se esse negócio for bom como dizem que é, eu falei, isso vai mudar as coisas que eu faço hoje. Né? Eu trabalho muito com estruturação de operações financeiras, operações de mercado de capitais. Eu falei, essa tecnologia ela cabe como uma luva nas operações que a gente faz. Eu falei, isso aqui tem um futuro. Eu falei, é algo que eu preciso começar a acompanhar de perto. Aí fui participei dos trabalhos dessa comissão. Acho que de alguma forma o trabalho ali gerou alguma repercussão. E eu comecei a ser muito procurado. Primeiro pelas empresas que estavam começando a atuar nesse mercado, as exchanges, etc., preocupadas com o movimento da regulação. E aí muitas delas até pediram meu apoio para, tanto numa consultoria, para começarem a se organizar, se antecipar esse movimento regulatório, quanto também para propor algo alternativo ao que estava em discussão. Porque era um projeto muito... ele era pouco apropriado para o que se precisa, de fato, para regular essa indústria. Até porque ele foi criado com uma outra finalidade. Na época se pensava em regular milhas aéreas, na verdade. Quando chamaram de moeda virtual, estavam pensando em milha aérea. Né? Então atiraram numa coisa e acertaram em outra. Né? Porque aí o Bitcoin estava bombando, né? Virou aquele hype, aquela coisa. Falou, vamos aproveitar isso aqui para regular o Bitcoin. Né? E era uma lei que não era adequada para isso. E tanto é que naquela época eu ajudei a propor um texto alternativo para aquele projeto que estava em discussão, que depois ele virou até a base de um dos projetos que se transformaram na lei de regulação dos prestadores de ativos virtuais, né? Que é a lei 14478, que é a lei que foi aprovada em 2022. E além desse movimento, acho que quando chegou ali mais ou menos, eu falei 2017, quando chegou em 2018, começou a história da tokenização. Né, aqui no Brasil. Né? Então foram os primeiros tokens que foram feitos aqui no Brasil, etc. E aí esses clientes que eu já comecei a atender nessa área me provocaram para ajudar a montar essas primeiras estruturas no Brasil. Né? Então aí eu comecei a trabalhar. A experiência em estruturação de produtos ajudou muito.
né? Porque no ambiente onde você supostamente não tem uma regulamentação específica, não significa que não tenham regras aplicáveis. Então você conseguir entender o que é a natureza do que você está chamando, o que é um token, como é que ele vai funcionar, quais são as implicações daquilo para você dizer qual é a regra aplicável, que seja o Código Civil, por exemplo, acaba sendo importante. Então você acaba tendo que ter um advogado sempre a tirar colo para fazer esses produtos. Então isso abriu uma nova frente que eu vim cada vez mais envolvendo, e aí isso puxa a agenda regulatória do mercado de capitais mesmo, porque geralmente esses produtos são produtos de captação de recursos com finalidade de investimento. Então tem aquela discussão, puta, isso é valor imobiliário, não é valor imobiliário. Então esse abre uma frente de discussão com o CVM. E eu tenho participado de fato de muitos fóruns de debate, de discussão com os reguladores do mercado financeiro, né, tanto o Banco Central quanto o CVM, tentando contribuir, né, de alguma forma para a gente poder construir um caminho, né, um arcabouço regulatório para esses ativos digitais como um todo, né? Então, de uma forma... Basicamente é tudo isso. É muito curioso, assim, que meio que de uma forma torta, o nosso legislativo, né, trouxe a semente para um negócio que hoje está muito central, né? Por pura sorte, a gente está à frente na regulação do mundo. Exatamente. Cagada. Não vamos deixar isso tão óbvio, pessoal. Não, porque eu tenho a curiosidade. O Eric tá nesse ramo há muito tempo e sempre mexendo em regulação financeira, né? Sim. Então, assim, a parte de criptoativos é uma parte do que vocês fazem na VBSO, mas vocês estão muito envolvidos em estruturação, assim, formatação de novos produtos financeiros em geral, né? Exato. Eu diria. E você passou por essa fase, que assim, é uma fase que a gente já falou muito aqui no podcast da revolução das fintechs, né? Assim, falar do sistema financeiro 2.0. O que aconteceu nessa revolução das fintechs, né, que entrou no Nubank, mudou os neobancos e tal, com o que está acontecendo hoje com Web3, tokenização, blockchain, enfim. Exato. Qual é a diferença? Eu sempre digo que, poxa, a gente é muito feliz de estar vivendo nos tempos em que nós estamos vivendo, porque eu digo que a gente está vivendo a revolução. Né? Talvez a gente, daqui a alguns anos, olhe para trás e fale, poxa, olha o que a gente viu, né? Olha o que a gente viveu. Né? E dá para dizer que o mercado financeiro... principalmente o mercado bancário, e aí aquilo que diz respeito à regulação de Banco Central, tem passado por uma transformação profunda aí, talvez nos últimos 10 anos, 10, 11 anos. Né? E aí a gente precisa entender o movimento, ele remete a um período ainda maior do que esse, vem da década de 90, quando a gente teve Plano Real. O Plano Real trouxe estabilidade econômica. Né? Muitos bancos não conseguiram lidar com a estabilidade econômica, muito banco quebrou no Brasil. Porque vivia na época da hiperinflação, o overnight, etc. Estabilidade, os bancos quebraram e a gente teve que fazer vários programas de reestruturação de bancos, o PROER, RAET, regime de intervenção nos bancos, etc. E o Banco Central começou a estimular a concentração bancária. Né? Da perspectiva de supervisão, imagina, você é um regulador, é melhor eu ter que fiscalizar meia dúzia de bancos do que eu fiscalizar 200, 300 bancos. Eu, quando comecei a trabalhar com bancário no final da década de 90, eu olhava lá para a lista de clientes, lá tinha 300 bancos, né, que a gente nem sabia que existia. Né? E hoje você conta os bancos nos dedos da mão. Né? Se do ponto de vista de supervisão é melhor, né, porque, poxa, é menos gente para fazer bobagem no sistema financeiro, eu tenho um problema que é a falta de competição. Né? Então, assim, a taxa de juros começa a cair, a taxa base da economia, e a taxa de crédito não. Pô, e por que não? Porque não tem incentivo nenhum, não tem competição, para que eu vou olhar para meus pares aqui, porque a gente vai baixar a taxa? Então a taxa não cedia. Então o Banco Central ele falou, poxa, eu preciso de alguma forma estimular a competição, né, mas sem aumentar a minha dor de cabeça, né, ou seja, sem aumentar o risco sistêmico. E aí o Banco Central teve uma grande sacada, né, que foi criar as instituições de pagamento. Por quê? Porque a instituição de pagamento ela pode operar quase como se fosse um banco, ela pode abrir uma conta digital, etc. E aí você começa um fenômeno de bancarização, né? Porque o banco tradicional ele sempre olha para o cliente como uma oportunidade de dar crédito. Se eu não vou dar crédito para você, eu não quero ter você como cliente porque você é um custo para mim. Né? Abrir conta, manter, isso aqui consome capital do banco. Quando eu abro esse caminho de abrir contas de pagamento que não são equivalentes a contas de depósito, né, o recurso que você deposita na conta de depósito, ele não se comunica com o patrimônio da instituição. Então tem a segregação patrimonial. Né? Então eu estou um pouco mais protegido da quebra daquela instituição. Não tem alavancagem. Não tem alavancagem. Né? Então eu consigo, por exemplo, permitir que mais instituições tenham esse tipo de licença, né, sem aumentar necessariamente o risco sistêmico. E aí o que acontece? Aí
isso combina aí com o movimento da digitalização da economia como um todo, o avanço das tecnologias digitais, a popularização das startups, da lógica da startup. Algumas instituições trazem essa lógica da startup para o mercado financeiro, que é o seguinte, poxa, eu não preciso necessariamente aqui olhar num primeiro momento para esse cliente com oportunidade de dar crédito. Tem muita gente que o cara simplesmente, quer ter uma conta e um cartão roxinho para ele poder comprar as coisas dele. E por mais que eu não vá ganhar dinheiro no primeiro momento, eu trato aquilo como custo de aquisição de cliente. Então eu sei que eu vou gastar para ter esse cliente, eu vou formar, vou adquirir cliente, depois eu vou olhar o que esse cara vai gerar na linha do tempo. E lá na frente eu vou mirar fazer resultado. Vou adquirindo, aí de um dia para noite começam a nascer instituições com 50, 60, 100 milhões de clientes e passam a ser competidores relevantes. Isso é possível com o quê? Com base em tecnologia. Então esse foi o primeiro grande movimento que o Banco Central fez. O passo seguinte foi criar as fintechs reguladas. Aí propriamente estão falando das fintechs, que aí a SCD e a SCP, então que são instituições financeiras de fato, então diferentemente da instituição de pagamento. Porque ela visa o crédito e o outro visa a conta. É conta, exato. Não Separou é conta de pagamento. os Separou dois. A fintech regulada, a SCD e a SCP é crédito. Eu vou emprestar. Só que esses caras também não geram risco sistêmico. Por quê? Porque a SCD ela só pode emprestar com recurso próprio. Ou então, se ela quer se alavancar, ela tem que vender a carteira dela. Então, se ela não faz o que um banco tipicamente faz, que é pegar dinheiro emprestado dos outros para emprestar. Então, isso não tem alavancagem, não tem risco sistêmico. Então, é mais um tipo de competidor que eu coloco no mercado, que vai dar crédito, vai competir com o banco, vai pegar um nichozinho do que o banco faz, e com uso de tecnologia, ele com certeza vai fazer muito melhor do que o banco faz aquilo. E a SCP é algo similar, que é a plataforma peer-to-peer. Então, ela aproxima as duas pontas e ela não toma o risco para si, ela só faz a interconexão. Então, também não tem risco sistêmico. Então, eu vou criando novos competidores sem aumentar a dor de cabeça do Banco Central. Porque esses caras quebrarem não vai fazer diferença para o sistema financeiro nacional. E aí, o passo seguinte é Pix, Open Banking. Então, veja que você sempre tem um componente de tecnologia. O Pix é um negócio fantástico. Não só pelo Pix em si, mas da postura do regulador. Porque não é só o regulador criando regra, é o regulador induzindo a adoção da tecnologia. Criando a tecnologia. Cara, isso é disruptivo. E eu diria que talvez nesse movimento, agora a grande cereja do bolo é o Drex. Que aí a gente começa a falar de Web3. Então, é o avanço dessa base tecnológica na internet, o 2.0. Então, agora eu começo a ter um sistema que vai muito além de eu simplesmente olhar para a moeda. O Banco Central fala, poxa, eu não estou preocupado propriamente com a moeda, porque eu não quero criar um novo Pix. Esse não é o meu foco. O meu foco é a infraestrutura. Eu quero ter uma infraestrutura em blockchain, onde os pagamentos vão cursar. E para esse negócio funcionar, eu preciso de 3 coisas. Eu preciso ter a moeda em linguagem de computador, e aí esse é o real digital, que na verdade, em termos de moeda, é a mesma moeda que a gente usa aqui. A moeda que a gente usa já é digital, o Pix já é digital. Qual que é a diferença do real digital para um Pix? É que ele é uma moeda em linguagem de programação, em linguagem de código. Código conversa com código. E por que eu preciso disso? Porque eu quero automatizar processos, eu quero trazer eficiência operacional, eu quero reduzir risco de execução. Para fazer isso, eu uso os tais dos smart contracts, os contratos inteligentes, que são códigos de computador, são códigos autoexecutáveis, linguagem de computador. E aí a história, código conversa com código. Então, eu tenho a regra de negócio, que é o smart contract, eu tenho o dinheiro em linguagem de computador, e eu preciso do quê? Eu preciso do ativo. Então o ativo também tem que estar em linguagem de computador, que é onde entra a história da tokenização. Para eles se falarem. Para eles se falarem. O dinheiro falar com o ativo. Exato. Então, por exemplo, eu fazer o famoso DVP, Delivery versus Payment, que todo mundo fala. Que é isso, imagina que no futuro você vai comprar um imóvel. Qual é a dor de você comprar um imóvel hoje? As partes geralmente não se conhecem. Então eu estou vendendo um imóvel para o João. A gente não se conhece, etc. Não tem confiança nenhuma. Fica aquela situação embaraçosa na hora de você fechar o negócio. Quem que dá o primeiro passo? Eu transfiro a escritura para o nome do João ou o João me paga? Porque eu falei, se eu assinar a escritura aqui, passo pro nome do João e o João não me pagar. E aí o João vai pensar a mesma coisa. Mas se eu pagar o cara e o cara não assina, aí eu vou ter que entrar com um processo para o juiz transferir. É um puta de um risco. O real digital resolve isso, porque assumindo que em algum momento a escritura do imóvel vai estar registrada em blockchain, o smart contract ele consegue verificar, o Eric é dono do imóvel, ele checa lá na blockchain e fala, o Eric é dono do imóvel,
o imóvel tá desonerado, não tem nenhum gravame, não tem nada, tá livre, ele vai checar a conta do João, falou, João, tem dinheiro na conta? Tem dinheiro na conta. Então transfere a propriedade. Eles combinaram fazer o negócio? Combinaram. Então transfere a propriedade pro João, o João paga pra mim, não tem risco. Simples assim. Pô, isso é fantástico. E nós trouxemos aqui um advogado que não se ofende com essa simplicidade, pelo visto. Graças a Deus. Mas assim, você vê primeiro, obrigado pela aula, né? Assim, acho que foi uma aula de evolução de mercado lá da época de Banheirino, sei lá, de banco que não existe mais até hoje. Os smart contracts substituem contratos redigidos por advogados? É a minha última... Não. Né? Esse é um ponto interessante. E não tô querendo defender o advogado não, tá? Embora a gente fala de smart contract, né? Eu costumo dizer que ele não é nem contrato e nem é muito inteligente, né? O smart contract, ele nada mais é do que um código, um comando auto-executável, né? Então, para quem não é tão familiarizado com isso, o exemplo que a gente sempre costuma usar é o das vending machines, né? Essas máquinas que vendem, sei lá, refrigerante, salgadinho, etc. Que você vai lá no aeroporto, você aperta um botão lá, ela cospe o negocinho, né? Isso é um smart contract. Por quê? Porque ele tem uma programação que fala o seguinte, olha, se você digitar o número do produto que está lá na prateleira, se você botar o cartão, fazer o Pix no valor daquele produto, a máquina está programada para automaticamente cuspir o produto para você. Isso é smart contract. Então, se ambas as partes fizerem o que estava acordado... vai ser executado. Perfeito. Então, assim, o smart contract está muito mais associado ao mecanismo de execução de obrigação do que propriamente a contratação. Então, eu contrato alguma coisa e uso o smart contract para executar. Então, a gente comprou um imóvel, o smart contract vai executar essa transação. Por isso que ele não é um contrato. Geralmente, o contrato vai anteceder o momento em que ele vai ser acionado e ele vai ser executado. Então, ele serve muito mais para executar obrigações do que propriamente contratar. E por que ele não é tão inteligente assim? É até uma questão interessante, né? A linguagem de programação, ou a estrutura do código é muito parecida, por incrível que pareça, com a norma jurídica. Né? Porque geralmente, né, o código você vai colocar, olha, if alguma coisa e tem tal consequência. Então, se acontecer tal coisa, ação-consequência. Né? A norma é a mesma coisa. A Código Penal, se matar, vai pra cadeia. É a mesma estrutura. Né? Só que a questão é, se matar, vai pra cadeia? Não necessariamente. Possivelmente. Eu tenho o famoso veja bem, né? Não necessariamente. Você vai ter que olhar as circunstâncias, os atenuantes. Então, pode ser que você não vá pra cadeia. O computador, não. O computador, cara, matou, vai pra cadeia. Né? Você tem que pensar... Você teria que pensar... É binário, né? Então, você teria que pensar toda uma árvore de decisões para você conseguir construir um algoritmo que seria extremamente complexo para algo que seria muito simples no mundo real. Né? Mas é importante deixar claro que ele não substitui toda a norma jurídica e essa construção. Ele não substitui, ele vai ser, na verdade, um apoio para execução, né, daquilo que for combinado, daquilo que for contratado. Então, hoje é algo que eu já vivo na prática, né? Não estou falando uma coisa de futuro, não, isso já existe hoje, né? Então, você vai estruturar um contrato, tokenização do recebível, né? Então, você vai ter, provavelmente, um contrato de cessão do recebível, que é um contrato que está previsto no Código Civil desde 1916. É o mesmo contrato, né? Só que vai ter um smart contract que ele vai automatizar o processo de liquidação da compra do recebível e a transferência do recebível, né? E depois, talvez, a própria cobrança daquele recebível e depois a transferência do recurso, do produto da cobrança para o investidor. Então, isso tudo tem um robozinho ali que vai fazer isso para você. Então, por exemplo, hoje eu escrevo esse documento, né? Um contrato. Isso depois é programado e eu tenho que ter a capacidade de entender se aquilo que foi programado corresponde àquilo que está, de fato, contratado. Auditar aquele... Exato. Então, assim, aí vai ter que ter alguma convergência entre os advogados e os programadores, né? Então, ou o advogado vai ter que entender de linguagem de programação ou o programador vai ter que entender minimamente de direito. Vai usar o ChatGPT. Exato. Não é o caso que já acontece. Deixa eu aproveitar da aula, que eu acho que é legal e queria pegar uma opinião de alguém que nem você, que eu acho que entende de todos os mecanismos. Eu acho que você teve um ciclo de financiamento onde os bancos eram os grandes financiadores do mercado, né? E com esse processo de concorrência ou de abertura todas essas sociedades, as PJs que foram permitidas pelo Banco Central, sim, você trouxe um outro nível de concorrência, ou seja, você trouxe de volta o mercado de capitais como financiador, exato, do crescimento, né? E aí, agora com o Andrex, assim, como é que você imagina em termos de, sabe, de tipos de produto, de tipos de empresas, assim, de possibilidades?
E até assim, uma que a gente já imaginou, já colocou em exemplo algumas vezes, quando você fala assim, o cara quer comprar um imóvel, chega ali na frente, qual o primeiro problema? O cara não tem dinheiro. Não tem dinheiro, exato. Né? Então, assim, e até o caso do imóvel, a gente já fez algumas elucubrações aqui. Quando você tem um token do lado de lá, você não precisa mais de um intermediário financiando isso aí. Eu posso comprar parcelado eu mesmo dele, né? E ele me passando a posse daquele imóvel assim, granularmente, né? Conforme eu vou pagando. Então, assim, a pergunta é o seguinte, assim, dado que a gente vai ter smart contracts, mercado de capitais bombando, um monte de estruturas novas, ou antigas, mas que já que foram novas, foram criadas mais recentemente, como que você vê o mercado de capitais, assim, com blockchain, Drex, tudo rodando, assim? Putz, eu tenho uma visão bastante otimista sobre isso. E talvez eu digo até que pessoalmente, talvez uma das razões do porquê eu tenho cada vez mais me envolvido nessas discussões, nesses debates, etc. Por uma questão pessoal, eu sempre costumo dizer que o mercado de capitais, tudo que eu construí profissionalmente foi graças ao mercado de capitais, né? E eu quero muito ver o mercado de capitais se desenvolver, né? O mercado de capitais é um mercado que ele produz eficiência econômica, que é um mercado de desintermediação bancária, né? No mercado bancário, você tem um banco como esse intermediário. Então, o que o banco faz na essência? Ele pega dinheiro emprestado de quem tem dinheiro sobrando e vai emprestar para quem precisa. Só que parte dessa riqueza, dessa transferência, fica no bolso do banco no formato de spread. Então, tem uma ineficiência aqui na transferência de riqueza. O mercado de capitais é um mercado de desintermediação. Então, ele une direto quem tem dinheiro sobrando em quem precisa de dinheiro emprestado. Então, essa eficiência aqui, ela pode ser melhor distribuída, né? Então, você pode distribuir melhor essa riqueza. Então, você pode tanto propiciar para o tomador do recurso uma taxa de captação mais barata do que ele teria em comparação com o mercado de crédito bancário, e o investidor ele consegue ter um retorno mais atrativo do que ele teria se ele ficasse comprando um CDB de um banco, né? Então, isso é fantástico. Qual é o problema do mercado de capitais? O mercado de capitais ele ainda é caro, né? O acesso ao mercado de capitais é caro. Por quê? Para o mercado de capitais funcionar, as pessoas precisam confiar no mercado, né? E aí eu vou remeter aqui à questão de teoria de regulação e teoria econômica, né? Que é o problema de seleção adversa, né? Para ajudar a entender, eu tenho um prêmio Nobel da Economia, que é o Akerlof. Nos anos 70 ele escreveu um paper sobre o mercado de limões, né? O lemon market, né? O limão aqui, se a gente fosse traduzir para o português, seria o abacaxi, né? Tô com abacaxi não é um problema, né? O que é o lemon market? O lemon market é o mercado de carro usado, né? Qual que é o problema do mercado de carro usado? Assimetria. Né? Então pensa o seguinte, hoje tem um monte de startup que vende carro pela internet, né? Em 48 horas eu vendo seu carro, né? Vende o carro? Vende, né? Mas vende pela tabela FIP? Dificilmente, né? Porque imagina você comprar um carro no escuro, né? Fala assim, eu vi a foto ali do carro, tal, etc. Na hora chega o carro, você dá partida, o carro não funciona. Então você não vai pagar a tabela cheia, você vai pagar um preço descontado. Você não sabe se vai ter que fazer alguma coisa no carro, algum reparo, etc. É diferente de você pegar, ainda que seja usado, eu levo no meu mecânico de confiança, o cara abre o motor, dá partida, fala, o carro tá legal, pode pagar o preço dele, né? Se isso é verdade, né? Se esse preço é descontado, o cara que tem um carro usado, que ele cuida bem do carro, ele vai vender nesse mercado, né? Ele pode vender até pela internet, mas vou vender no outro lá, que pode demorar mais, mas o cara me liga, ele vem lá com o mecânico dele, dá a volta e paga um preço tabela FIP, né? Então ele não vai. Então sobra o quê? Sobra o carro ruim. Se sobra carro ruim, os preços vão sendo cada vez mais descontados. Até que você vai destruindo o valor, esse mercado deixa de existir, né? E por que isso acontece? Porque as pessoas não tem confiança umas nas outras. E o mercado de capitais é igual. O mercado de capitais é igual ao carro usado. Se eu não tenho informação completa sobre a ação de uma companhia, né, você não vai pagar o preço cheio, você não vai pagar o preço justo por aquela ação. Você vai pagar um preço descontado. Então, para eu garantir que todo mundo tenha um acesso completo sobre a informação, eu tenho que chamar intermediário. Você tem que ter um advogado. Eu brinco que o advogado de mercado de capitais é o mecânico do mercado de capitais. É o cara que abre o capô da empresa e fala, essa empresa tá legal, né? Ou então tem esse risco aqui, pode confiar, né? Você tem que contratar um banco. O banco aqui, ele não é intermediário do crédito, mas ele é intermediário na relação do investidor com o emissor. Porque se eu deixo o emissor e o investidor conversar direto, essa conversa vai dar ruim. Por que vai dar ruim? Porque eu, emissor, eu tô no processo de venda. Eu preciso convencer você a pôr dinheiro em mim, né? No processo de venda, eu tendo a valorizar as coisas que eu tenho de bom e não vou contar as coisas ruins que eu tenho, para não dizer que eu não vou mentir,
né? E o investidor mais esperto fala assim, cara, esse cara não tá me contando a história inteira e vale a história, ele vai descontar o preço. Então eu preciso colocar alguém que vai intermediar essa relação para assegurar que todas as informações vão ser dadas, etc. Então, quando eu boto esses intermediários no meio, a operação vai ficando cara. Eu tenho que remunerar toda uma cadeia de prestadores de serviços, né? Bom, e para que serve tudo isso e como que a gente liga isso com blockchain, com Drex e tudo mais? Quando a gente fala das redes DLTs, do blockchain, etc., a gente está falando de um protocolo, né, de rede que ele tem certos atributos que né, a segurança, a transparência, a imutabilidade, rastreabilidade, que permite que você confie naquele protocolo. Né? E você usa esse protocolo mesmo que você não conheça os usuários. Confie na contraparte. Veja o Bitcoin. Bitcoin é um belíssimo exemplo disso. O Bitcoin existe há 16 anos. Você tem milhões de pessoas que usam o protocolo há 16 anos e as pessoas confiam no protocolo. O protocolo realmente funciona. Então a grande questão, a grande hipótese que se coloca é: e se eu começo a usar esse protocolo, né, esse sistema, como infraestrutura para as operações de mercado de capitais? Pô, porque se eu preciso de todos esses intermediários para construir confiança, e se eu substituísse esses intermediários por um sistema que, pelos atributos dele, constrói confiança entre as partes? E que, por ser base tecnológica, ele consegue ser mais eficiente, mais barato, mais acessível. Então, a grande tese é: se eu implanto isso como infraestrutura, o que eu consigo desintermediar, o que eu não consigo desintermediar, e o que eu consigo baratear de custo de acesso ao mercado? Para quê? Para que a gente democratize o acesso ao mercado, para que a gente tenha cada vez mais empresas de menor porte acessando direto o bolso do investidor. Então, quando eu começo a usar o Drex como essa infraestrutura para tudo, né? E lembra aquilo que eu estava falando, né? Eu preciso ter o dinheiro em linguagem de computador, eu preciso ter a regra de negócio, que é o smart contract, e eu preciso ter o ativo, né? O ativo tem que estar digitalizado. Então, o que vai acontecer? Né? As coisas, o mundo segue onde o dinheiro está. Se o dinheiro está nessa linguagem, o ativo vai para essa linguagem. Então a empresa, por exemplo, que vende um produto, presta um serviço e gera uma duplicata, ela não vai mais gerar uma duplicata e depois vai tokenizar a duplicata. Essa duplicata ela vai nascer digital. Ela vai nascer nessa linguagem. Ela vai nascer em blockchain. Né? Então, se a duplicata está em blockchain, eu não vou poder fazer o desconto bancário em blockchain que seja, eu não vou poder estruturar um fundo de recebíveis em blockchain, eu não vou poder fazer uma securitização em blockchain. Claro que vai. Né? Então, tudo vai vir em cima disso. E aí as possibilidades são infinitas. Pensar em termos de produtos, né? em alternativas, em arranjos. Por isso que eu falei, eu tenho uma visão realmente otimista, né? Em relação àquilo que vai poder ser feito, em ser construído, em termos de acessibilidade, de criação de produtos. Eu acho que isso deve ter um impacto muito positivo. O que você já conseguiu acompanhar na sua trajetória de novos negócios surgindo através dessas soluções que você explicou muito bem? Se você pensar, por exemplo, as tokenizadoras já são um bom exemplo disso. Né? Que a tokenizadora, o que ela faz na essência? Ela basicamente transforma um ativo qualquer, né? E hoje, na minha realidade, você vê de tudo, né? Porque você vê coisas que fazem sentido, coisas que não fazem sentido, né? É aquela história, tudo é tokenizável, mas nem tudo deveria ser tokenizado. Exatamente. Né? Mas a tokenizadora é um exemplo interessante, porque são empresas que começaram a ver a possibilidade, né, de eu transformar ativos, né, em produtos financeiros, né, que eu permita dar acesso a um público que não tem acesso a esse tipo de produto, né, com um retorno financeiro atrativo. Então, um exemplo dos primeiros tokens que a gente fez no Brasil era o token de precatório, né, que ninguém está reinventando a roda. O mercado de precatório é um mercado ativo, até com uma certa liquidez, mas um mercado muito restrito para quem conhece, quem tem um certo volume de dinheiro para investir nesse negócio. Eu consigo pegar o precatório, fraciono ele em partículas mínimas e eu consigo oferecer para o investidor de varejo a possibilidade de ele investir no precatório com R$100. Né? Isso é algo simples. Sempre foi um mercado meio com muita simetria, né? Com muita simetria. Precatório, eu lembro de sempre aparecem uns negócios assim que é sempre... É o abacaxi do Brasil, a gente poderia chamar. Pode ser o abacaxi. É o abacaxi do Brasil, mas ele é muito assim, manual, balcão, sempre foi. Muito balcão, né? Então, assim, claro que quem conhece um pouco mais a fundo esse mercado, aí surfa na simetria, ganha-se muito dinheiro, né? Mas o investidor comum muitas vezes não tem, né?
E a gente, né, como advogado, né, é muito comum, o tempo todo aparecem precatórios, né, que oferecem para o escritório ou perguntam se a gente não tem precatório, porque às vezes vem de uma ação judicial que você está tocando, etc. E é interessante, às vezes você vê tem precatórios que já passam por você umas 5, 6, 10 vezes. O mesmo precatório de pessoas diferentes. Vários intermediários. Vários intermediários. Você fala, cara, eu já vi esse precatório em algum lugar e tem muito problema. Aí você tem muito, o vício de origem, às vezes tem fraude, etc. Então você tem que conhecer esse mercado, né? E não é um mercado ainda organizado, né? Longe disso. E eu acho que esse ponto que você botou dos intermediários que sobem muito o custo, várias vezes, assim, aí você queria criticar, mas assim, várias vezes esse intermediário, ele tá ali para figurar uma posição, mas não necessariamente está agregando valor para o processo. Então ele só está agregando custo. Sem dúvida. Assim, você falar por exemplo, de banco de investimento, na colocação de títulos, assim, existe uma lealdade a quem está pagando e contratando ele. É normal. Assim, lógico. Então, viés, né? Você tem um conflito natural, mas foi a solução que prevaleceu. Então, são intermediários que de vez em quando nem agregam valor. Sabe como que resolve isso? Você tem banco de investimento dos dois lados, né? E contrata dois. O vendedor e o comprador. Essa história do banco coordenador, do intermediário, é um caso bem interessante e a própria regulação foi evoluindo nesse sentido, né? Então, por exemplo, um caso desse foi permitir, por exemplo, que as gestoras de fundos pudessem distribuir seus próprios fundos. Porque olha só que situação, né? Sim. Você monta o seu fundo, você já tem sua base de clientes, que são os teus investidores, com quem você já tem relacionamento, só que você não pode distribuir para eles. Aí você tem que contratar alguém para vender o seu produto para o seu cliente. O que o cara vai fazer? O cara não vai fazer nada, né? E vai ganhar uma comissão por isso. Óbvio, ele vai cobrar, porque ele tem responsabilidade, etc. Fair, né? Mas é o que você falou, ele está agregando custo, não está agregando serviço ou solução, né? Aí o regulador falou, não, vamos alterar para permitir que o gestor... Mas isso levou anos para chegar nesse ponto, né? Então, são bons exemplos, onde você tem, às vezes... A exigência regulatória daquele intermediário, mas ele muitas vezes não está agregando valor. Porque mesmo. A tradução da intenção do regulador para a efetiva implementação daquela regulação, muitas vezes a tradução é perdida, né? É perdida, porque às vezes a fundamentação, o que levou a você ter aquele intermediário, talvez aquilo já perdeu um pouco a razão disso, né? Porque, óbvio, os intermediários estão aí, não é porque alguém teve, né, vamos criar a figura do intermediário, vamos, né, achar algum jeito aqui de pessoas ganharem dinheiro fazendo algo que a gente não precisa. Não, evidentemente que não, né? Eles estão aí por uma razão. Teve uma boa fé de botar aquele cara ali por uma razão. Você olha a história do mercado de capitais, e pelo menos nos últimos 100 anos, né, a existência dos intermediários é produto de uma evolução, principalmente de coisas que foram dando errado, né? E aí falou, então precisamos trazer um cara aqui para poder fechar esse buraco aqui. Então, só que às vezes, vamos pensar, por exemplo, na figura do depositário central. É sempre uma discussão que a gente tem. Depositário central, a gente precisa do depositário central com blockchain, né? O depositário central ele nasceu para cumprir uma função que era muito importante quando os ativos eram de fato papéis, né? A gente até hoje ainda fala, vou investir no papel, né? Porque de fato os ativos antes eram em papel. Então lá tinha um papel, né? Só que para você negociar um papel, circular um papel, é inviável. Ele rasga, ele se perde. Né? Então assim, eu preciso guardar isso em algum lugar e eu preciso criar uma representação digital desse papel, né? Então aí nasce a figura do depositário central, que nem chamava depositário central na época. Eu entregava para ele o papel, aí o depositário central, o que ele fazia? Ele pegava aquele papel, colocava debaixo do braço ou guardava lá no cofre e falava, mercado, é o seguinte, eu vou criar uma representação digital, que é o ativo escritural, né? E podem confiar nesse registro, podem negociar entre vocês. Se tiver algum problema, vocês precisarem executar o papel, vocês batem aqui na minha porta, eu endosso para você o papel, você vai lá no juiz e executa. Para isso que ele nasceu. E como é que é a lógica disso na infraestrutura blockchain? Exato. Hoje, essa função, esse papel, o blockchain faz. Né? Em tese, eu não precisaria do depositário central para isso. Não quero dizer aqui que o depositário central não seja necessário. Né? A gente vai entrar numa outra discussão nessa visão, né, de que os ativos vão começar a nascer digitais. Porque uma coisa hoje é eu fazer a representação digital de um ativo que existe off-chain, né, do papel. Outra coisa é quando o papel nascer já digital em blockchain, né? Eu vou ter uma questão assim, de quem é que dá a certidão de nascimento desse negócio. Então, assim, como é que eu atesto a existência, a validade? Então, basta eu acordar um belo dia, eu entro lá no sistema e crio lá qualquer coisa. Certificar a origem. Você vai ter que ter alguém que dê essa certidão.
na minha visão, esse alguém vai ser o depositário central para o volume imobiliário e para os ativos financeiros vão ser as registradoras. Então, ele continua sendo necessário, mas com outra função, com outro papel, num outro contexto. Eric, o tema do nosso episódio é regular para expandir. Então, a gente queria trazer qual é o panorama do Brasil hoje nesse mercado, né? Os dados da Receita Federal são de que de janeiro a setembro deste ano, o mercado de cripto no Brasil movimentou mais de 240 bilhões. Então, lá quando você foi convidado a entrar nesse meio, era um hype, né? Como você usou. Já não é mais, né? A gente não está falando de futuro, a gente já está falando aí de uma realidade. E o Banco Central entendeu que ele precisa impulsionar, regular, pavimentar esse caminho, digamos assim. Exato. É um passo, acho que extremamente relevante, né, pro amadurecimento dessa indústria e para que a gente possa dar, de fato, esse passo para essa expansão, né? Exatamente, regular para expandir, né? A lei que eu mencionei, ela foi aprovada em 2022, que é a lei que trata dos prestadores de serviços de ativos virtuais, né? E essa lei é uma lei principiológica, né? Ela fala o seguinte, olha, essa atividade precisa ser regulamentada e essa regulamentação tem que seguir certos princípios, né? Então, livre concorrência, proteção do consumidor, prevenção à lavagem de dinheiro, enfim, os macrotemas que o legislador entendia que eram importantes para lidar com esse tipo de ativo. E a lei dizia o seguinte, olha, uma autoridade da administração pública federal vai ser responsável por isso, né? Logo em seguida, um decreto determinou que o Banco Central teria essa competência, essa responsabilidade, e aí desde então se aguardava o Banco Central regulamentar. No ano passado, o Banco Central ele ditou uma primeira consulta pública relacionada à lei, né, que é a Consulta Pública 97, que o Banco Central também teve uma postura interessante em relação a isso, porque normalmente na consulta pública você submete ao público uma minuta de norma, né? E o Banco Central não fez isso. O Banco Central ele fez uma coleta de subsídios para regular. Então o Banco Central falou o seguinte, olha, eu vou fazer as regras, né, mas antes de eu fazer as regras eu quero ouvir o mercado sobre o entendimento do mercado sobre determinados assuntos. Aí o Banco Central lá listou 38 quesitos do que ele entendia relevante, trazia um pouco da visão dele, mas queria ouvir o mercado. Eu acho uma postura, né, de novo, bastante interessante, de diálogo efetivo, né, de entender. O legal dessa postura do Banco Central é de não só compreender o que o mercado está fazendo, mas isso conecta de novo com a agenda do Drex, né, que é aprender com o mercado para dar usabilidade para aquilo que eu estou construindo. Isso é um negócio interessante. Essa informalidade de consulta, né? Ela abre um espaço para responder de um jeito muito diálogo, aberto, né? É um diálogo. A gente agora entrou com os projetos do Drex e ele pede um e-mail com 5 itens. É isso. Né? A gente vai lá e faz meio que do jeito que quiser. Exatamente isso. Né? Então, todo mundo pode participar. Né? Assim, qualquer cidadão pode fazer seus comentários, né? E tudo é levado em consideração. Bom, o Banco Central fez esse movimento. Levou aí aproximadamente 1 ano para ele poder digerir tudo. E aí sim propor a regra, né? Ou as regras, né? E aí são as duas consultas públicas que o Banco Central colocou em discussão agora, a 109 e a 110. Né? Tem uma terceira consulta pública que o foco não é em cripto, mas de alguma medida conversa, que é a consulta pública do Bank as a Service. Né? O foco não é em cripto, mas de certa forma respinga no assunto, e a gente possivelmente vai ter uma quarta, né? Mas a terceira voltada para cripto muito em breve, é o que tudo indica, que é a consulta pública sobre criptoativos e mercado de câmbio, né? Focado aí provavelmente em stablecoins. Então essa ainda não saiu, deve sair muito em breve. Na 109 e na 110, basicamente assim, na 109 o Banco Central está colocando em sugestão, em discussão, 2 resoluções. Uma do Banco Central, outra do Conselho Monetário Nacional. A do Conselho Monetário Nacional é um pouco mais simples, ela é simplesmente para atualizar o sistema de cobrança de tarifas, né, prever no rol do que pode ser cobrado a prestação de serviços de ativos virtuais, porque os bancos vão poder fazer isso. Mas a mais importante, de fato, é a 109. A 109 detalha o que são o que é essa prestação de serviços, né, de ativos virtuais. Então o Banco Central cria 3 categorias de prestadoras, né, que são as intermediárias, os custodiantes e as corretoras. Né? Então a intermediária basicamente é quem, na sua essência, lida com a compra e venda ou a troca de ativos virtuais ou ativo virtual por moeda fiduciária, né? E aí inclui um rol grande de operações como staking, conta-margem, lidar com stablecoin, etc.
A custódia, como o nome sugere, é fazer a guarda dos ativos virtuais e a controladoria dos ativos virtuais. Então, assim, é todo o tratamento dos eventos relacionados aos ativos virtuais. E a atividade de corretora é a acumulação da atividade intermediária e custodiante. Então, o que é a corretora? É o que faz os dois juntos, né? Então, criam-se essas 3 categorias. Quem operar nessas 3 categorias vai precisar ter habilitação do Banco Central. Então, vai ter que submeter um pleito ao Banco Central para o Banco Central autorizar você fazer essa atividade. O Banco Central vai exigir um capital mínimo regulatório para você operar. Então, se você quiser ser intermediário, você tem que ter pelo menos R$1 milhão. Se você quiser ser custodiante, 2 milhões. Se você quiser ser corretor, naturalmente 3 milhões, soma-se os dois. Se você quiser operar ainda com staking e conta margem, mais 2 milhões. Né? Então, isso para você operar como prestador de serviços. A depender daquilo que você fizer, por exemplo, você pode até ter um capital adicional. Como, por exemplo, eu quero operar com Pix. Né? Então, por exemplo, a regra do Pix acabou de mudar e para você operar com Pix, você tem que ter um capital mínimo de 5 milhões. Né? Então, você acrescenta 5 milhões. Para ser participante direto. Para ser participante direto. Né? Que o Banco Central está tentando aí subir um pouco da régua aí também e ela acabou de mudar a régua. E faz sentido vir logo depois do nosso do Banking as a Service. Exato, porque... Exatamente isso. Dentro do conjunto de regras, o Banco Central passa a estabelecer o que que cada prestador pode fazer dentro da categoria que ele se encaixa. Então, normas de conduta, estruturas de governança que você tem. Então, quais são que tipo de administrador você tem que ter, a responsabilidade de cada um deles. Cada atividade que você fizer vai ter que ter um responsável técnico por aquilo. Né? E talvez um dos pontos mais relevantes e talvez que foram mais polêmicos na época que a lei foi aprovada, que é a questão da segregação patrimonial. Porque a lei, ela previa no projeto segregação patrimonial, ou seja, a separação do ativo do cliente e do patrimônio da corretora, e aquilo foi tirado do projeto. Então, a lei não tem segregação patrimonial. E esse é um ponto relevante. Isso é bem relevante. É bem relevante. Porque é a razão de... E isso tem muito a ver com o que eu vou exigir de regra. Por quê? Porque se eu não tenho segregação patrimonial, o risco é maior, concorda? Sim. Né? Então, assim, eu tenho que ter uma régua mais alta. Banco não tem segregação patrimonial, o banco tem alavancagem. Então, a régua para você ser banco é alta, o capital que você precisa ter para ser banco é alta. Né? Se eu estabeleço segregação, eu consigo baixar um pouco mais a régua, que é o que o Banco Central fez com a IP, que é o que o Banco Central fez com a SCD, com a SCP, porque não tem, né, o famoso risco sistêmico. Então esse era um ponto relevante para onde é que eu vou botar a régua aqui? Né? Onde eu vou subir ou vou descer a barreira? E aí a lei não previa isso. Até tem projetos de lei em andamento, então um projeto de lei que está bastante avançado que prevê a segregação patrimonial, possivelmente pode ser que ele seja de fato aprovado. Na ausência disso, eu precisava criar um caminho. E o Banco Central foi inteligente nisso. O Banco Central sempre defendeu a necessidade da separação, da segregação patrimonial. Então, como eu não tinha uma lei, e eu preciso ter uma lei, por que eu preciso ter uma lei? Né? Porque a legislação diz que o patrimônio de uma pessoa responde por todas as suas dívidas. Né? Se eu quero blindar o meu patrimônio, um pedaço de um patrimônio que não vai responder por todas as minhas dívidas, porque aquilo é de alguém, né? Eu tenho que ter uma lei que diga. E a lei não diz. Né? Então, o Banco Central foi inteligente porque ele tomou emprestado a legislação da IP, da instituição de pagamento. Porque a legislação da IP... né, estabelece segregação patrimonial. A conta de pagamento ela é segregada patrimonialmente da instituição. Então, o que o Banco Central fez? Ele vai obrigar, né, que as prestadoras de serviços ofereçam contas de pagamento para os seus clientes. Então, é a forma de eu encontrar a segregação patrimonial. Entendi. Você disse que veio do mercado tradicional e agora navega nesse novo mercado, digamos assim. Como é que você enxerga, enquanto advogado, os ganhos para essa convergência através da tecnologia blockchain? Primeiro, enfim, evidentemente, você passa a ter muito mais segurança jurídica. Né? E essa segurança jurídica vale para todo mundo. Para quem presta atividade, porque você sabe onde é que você tem que caminhar. Né? O que você pode fazer, o que você não pode fazer. Né? Muitas vezes as pessoas, né, tem muita gente que defende a ausência de regulamentação, etc. Mas a ausência de regulamentação é insegurança, porque você sempre fica, ainda mais quando você navega no mercado financeiro, no mercado de capitais, que são mercados regulados, tudo que você pode e não pode fazer tem uma regra. Então, assim, você pisou fora da faixa, alguém vai lá e vai te multar. Então, o que dá ou não dá para fazer? Então, quando você tem um arcabouço regulatório, gostando ou não gostando, você tem uma regra, isso traz estabilidade, você sabe o que você pode fazer. Né? Para quem é cliente, para quem é investidor, mais ainda, porque agora você passa a ter uma atividade que é supervisionada, que tem um regulador por trás, que é um regulador que é sério, que é rigoroso, etc. Você sabe com quem você pode operar e com quem você não pode operar. E isso acho que é um impacto brutal. Eu tenho inúmeros clientes, e aí os clientes do mercado tradicional que são desesperados para investir nesse tipo de ativo, mas não investem porque não tem regulação.
né? Então, pensa no próprio investidor institucional. Você pega um fundo de investimento que é regulado. Falou, putz, eu adoraria, né, colocar ali uma pimentinha na minha carteira ali para investir num determinado criptoativo, etc. Mas, putz, isso não é regulado, né? Eu fico desconfortável, porque se der algum problema, eu tenho uma relação fiduciária com o meu cliente, com o investidor. Ele quer assumir o risco de investir em algo não regulado. Exato. Agora, a partir do momento que aquilo passa a ser regulado, pô, a conversa é outra, né? E aí você destrava um caminhão de dinheiro, né? Você falou de um volume muito grande de dinheiro. Tem um caminhão muito maior do que esse ainda para entrar nesse mercado e agora se escancar essas portas para que isso ainda aconteça. Tá resistente, digamos assim, né? Porque não resistente ou, né, preocupado, fica um pouco com medo, né? É porque o caminho para um fundo investir é sempre através de uma VASP, né? Assim, exato. Então, exato. assim, hoje você não tem VASP no Brasil, regulada. Então ele vai ter que passar por uma corretora, vai ter que depositar dinheiro lá, exato. Trocar por cripto. Se o cara for muito avançado, ele ainda custodia esse cripto próprio, mas em geral não, ele vai contratar uma Coinbase da vida para custodiar. Tem um ponto regulatório importante, né? Porque a norma de fundos aqui no Brasil, ela passou recentemente por uma grande reformulação, que é a Resolução 175. Né? E na 175, a CVM já incluiu no rol dos ativos financeiros, ou seja, o ativo que um fundo pode comprar, os próprios criptoativos, tá? Só que é uma regra que ela... É uma pegadinha. É uma pegadinha, exato. Né? Antes disso até, a CVM já tinha dado uma manifestação no sentido de quando que um fundo poderia investir em criptoativo. E basicamente é o seguinte, olha, no Brasil você não pode investir, mas você pode investir indiretamente no exterior. Então, para um fundo no Brasil poder investir em criptoativos, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que investir num fundo lá fora e se a legislação lá fora permitisse ele comprar em criptoativos, indiretamente ele estaria exposto a esse tipo de risco. Que é uma solução meio estranha, né? Então, assim, você tem que ser indireto lá fora. Putz, seria muito melhor se eu pudesse fazer isso aqui dentro, sob supervisão do regulador aqui no Brasil. Mas tudo bem, era o caminho que existia. Aí veio a regra da CVM que incluiu o criptoativo lá dentro. Porém, para eu poder, como fundo de investimento, adquirir um ativo financeiro, esse ativo financeiro ele tem que ser registrado ou depositado, ou então o ativo financeiro ele tem que ser negociado por entidade autorizada pela CVM ou Banco Central, que não existia. Não existe. Né? Não existe. Então, assim, eu posso, mas não posso. Com a regulamentação, agora eu vou passar a ter as exchanges reguladas pelo Banco Central, e aí automaticamente esses ativos passam a ser elegíveis a compor a carteira do fundo, e aí os fundos vão poder investir nesses ativos, e aí a gente está falando do mercado de trilhão. Que pena, né? Porque eles perderam o bull market. Vou chegar depois, vou pagar caro. Éric, o quão perto nós estamos de ter isso como realidade? Realidade eu diria que já é. Certo. Né? Então, assim, já tem casos de uso sobre isso. Eu particularmente já tenho trabalhado em vários projetos onde a gente vem aplicando a tecnologia. Óbvio que tudo ainda é muito em prova de conceito, né? Como pilotos, etc., porque você tem ainda as questões regulatórias. Né? Então, a gente está construindo esse arcabouço regulatório. A tecnologia está aí, está disponível, é funcional. Falta ainda, de fato, essa abertura regulatória, a regulação de fato abrir, não é nem abrir, é abraçar essa tecnologia. Né? E você tem discussões, né, como fazer isso, né? Porque é um tanto quanto complexo, porque não se regula a tecnologia. Não faz sentido regular a tecnologia, porque, primeiro, a tecnologia muda, né? Então, eu vou regular uma tecnologia hoje, a tecnologia mudou, a regra já não serve mais. Né? Ou pior ainda, porque aí você inibe a inovação, porque você fica preso àquilo que a regra permite. Naquele país, naquele país, naquele contexto. E ela é naturalmente global. Então, não faz sentido. Então, tem essas discussões. Pô, como é que eu faço isso? E mais do que isso, né? Assim, eu pego o exemplo de novo do mercado de capitais. O mercado de capitais, ele foi construído em cima de um chassi, né? Que faz e fez todo sentido no contexto em que ele foi pensado há 100 anos atrás, né? A regulação do mercado de capitais brasileira, inspirada na americana, que por sua vez foi construída em função da crise de 29, né? De quase 100 anos atrás. O blockchain, ele basicamente desconstrói esse chassi. É quase como se eu tivesse que jogar esse chassi de lado e construir em cima de um chassi novo. Fazer isso do dia para a noite é impossível. Né? Então, assim, é um processo. Eu falo assim, são tijolinhos que você vai assentando todos os dias para construir esse caminho. Agora, o que acontece? Cada vez mais isso está na agenda pública dos reguladores. Os reguladores falam explicitamente sobre isso e eles já entenderam que esse é o caminho. Né? E o Brasil, em que momento o Brasil está frente ao mundo?
Olha, eu diria que o Brasil está relativamente avançado, né? Assim, acho que o Brasil é um dos expoentes em matéria, não vou dizer tanto de regulação, mas em utilização, em aplicação, né? Em casos de uso, né? Eu diria que talvez, por exemplo, a Europa está mais avançada em termos de regulação, você tem o Oriente Médio um pouco, Singapura, Hong Kong, você tem... Mas não tem o demográfico que o Brasil tem. Mas não tem o demográfico que o Brasil tem. Não tem o peso, não tem o mercado que a gente tem. Tudo porque eles queriam regular as milhas. Que loucura. Que ironia, né? Que ironia. É engraçado que me vê a analogia quando você fala do chassi, é a história do carro, né? Então, assim, a combustão, o híbrido e o elétrico, né? São fábricas, construções, peças, né? Completamente distintas de uma coisa da outra, né? Então a gente está no fase do híbrido. Esse né? é o ponto. Tudo é carro, mas o método construtivo pode mudar. Né? Mas essa história do chassi é um negócio que a gente, na BRX, a gente bate muito, né? Que assim, as pessoas falam, tá, o que vocês fazem? Você poderia estar fazendo um sistema centralizado, no software tradicional. Poderia, mas assim, o que a gente entende, esse teu panorama é perfeito para isso, que esse é o chassi novo do mercado. Então, assim, não tem nenhum prejuízo fazer dessa forma, e na verdade existem benefícios, e ela é a prova dessa infraestrutura nova, é a prova de futuro, né, que a gente fala. Então, assim, construir coisas nessa infraestrutura já é um avanço, assim, ou se posicionar para o futuro de uma forma muito mais eficiente do que se construir em infra antiga. Exatamente isso, né? Porque senão você fica condicionado àquilo que já existe, né? Esse é o... Limitado, né? Aquelas funções que já não funcionam direito, né? Volta o desafio da questão da regulação, né? O regulador, muitas vezes, ele tem um mantra que é o seguinte, olha, mesma atividade, mesmo risco, mesma regulação. Né? Então é o seguinte, olha, se você vai fazer uma operação no mercado de capitais, né, é uma operação de mercado de capitais, o risco é o mesmo, a regulação deve ser o mesmo, independentemente da tecnologia. Né? Você diz assim, olha, eu sou agnóstico à tecnologia. Só que esse pensamento é um pensamento condicionado ao sistema legado, que é eu fazer aquilo em cima daquilo que eu já fiz até hoje. Eu tenho uma tecnologia que, de fato, por mais que eu tente ser agnóstico, mas ela é uma tecnologia que muda o jeito de fazer as coisas. Então, na verdade, talvez a atividade nem seja mais a mesma e talvez o risco também não seja mais o mesmo. O que demande, talvez, uma nova abordagem regulatória. Né? Só que é muito difícil você abandonar aquilo que você lida, né? Sair da sua zona de conforto. Você tem que sair da sua zona de conforto. Né? Mas eu diria que assim, o regulador no Brasil, além de a gente estar com a regulação toda muito avançada, começou há muito tempo, mas assim, a postura do regulador, comparado com o resto do mundo, ele é muito pró-inovação, experimentação. E assim, você vê até nas atitudes que ele tem com quem acaba indo muito para a zona cinzenta. Geralmente, assim, o que a gente vê, se não é fraude, não é pirâmide, assim, coisas que realmente são erradas, é um stop order, vamos conversar, bota no sandbox. Exato. É diferente de outros lugares do mundo, tipo os Estados Unidos, que o cara só manda prender, enfim. Isso, você vê. Para eles não é interessante, né? É legal falar dos Estados Unidos, é um contraste grande, assim, a postura que os Estados Unidos têm tido em relação a cripto em geral, né, e que outras partes do mundo, né, onde se inclui o Brasil, enfim, tem tido, né, e talvez os Estados Unidos está ficando um pouco atrás. Não fica atrás totalmente, porque os Estados Unidos têm um tamanho gigante, né, mas em termos de regulação, de discussão e de aplicação da tecnologia. Mas eu acho que isso tem... Acho que tem um passo atrás, tanto aqui como no negócio dos Estados Unidos. Acho que o passo atrás dessa boa vontade é que a gente viveu aquele momento que você falou, né? Da história dos bancos. Era disperso, concentrou, agora falou, preciso trazer concorrência. Como é que eu trago concorrência, né? Acho que esse é o caminho. E acho que aí teve, assim, a iluminação do Roberto Campos, entender muito dessa tecnologia, né? E falar, opa, isso é uma ferramenta fundamental para trazer mais concorrência, né? E eu acho que esse mesmo mindset, ele funciona um pouco com o negócio dos Estados Unidos e o resto do mundo, né? Vai falar, eu sou o líder do mundo, né? Vou continuar do jeito que está. Quanto mais tempo, melhor, porque até porque assim, minha referência, a moeda é a minha referência, né? Exato. Então, assim, quanto menos concorrente tiver, é melhor, tá? Mas... Não tem jeito isso, né? O sol não se tapa com a peneira, né? Não tem jeito. E muita gente costuma dizer, né, que não tem nada pior do que o próprio sucesso, né? Porque é muito difícil você abandonar a receita que sempre deu certo para você testar algo novo. Né? Faz parte do próprio processo de aprendizado e amadurecimento por parte do regulador. Né? A gente está falando de algo que ainda é relativamente novo, que tem uma certa complexidade. Né? Eu vejo, aqui no Brasil mesmo, você tem uma simetria de conhecimento sobre o uso dessa tecnologia muito grande, né? Quando a gente fala de tokenização, tem muita gente ainda olhando, por exemplo, para
fracionar o precatório, então aquela coisa de, putz, eu vou criar uma representação digital e vou fracionar para distribuir, né? Tem valor? Tem, mas é um valor muito limitado. A tecnologia pode dar muito mais. Porque hoje a tecnologia que a gente tem disponível, não falando de blockchain, já faz isso, né? Eu posso emitir uma debênture de R$1 bilhão dividido em 1 bilhão de debêntures de 1 centavo, e já é digital. O que eu estou ganhando aqui? Nada, né? Agora, quando eu começo a usar isso como infraestrutura e entender o que essa infraestrutura me propicia, né? Aí a coisa começa a mudar. Que é o que o Banco Central, né? Graças ao Roberto Campos, então vamos colocar os méritos aqui aos programas de milha aérea e ao Roberto Campos, né? Ele entendeu rápido isso e falou, cara, isso aqui é o caminho. E aí, realmente, quando eu jogo isso como infraestrutura e começo a construir em cima, isso é game changer, isso muda muita coisa. A gente já viu, né, que o Eric é um advogado diferente, né? A gente vai falar advogado para Frentex, né? Não doutor No, né? E didático, porque eu como jornalista, tenho pavor de juridiquês, não se aplica no seu caso. Parabéns por isso. Eu sei que você é animado com startup, com inovação. E nesse sentido, assim, que teses você gosta, assim, que você acha interessante como linhas de investimento, assim? Que tese é boa dentro desse panorama aí? Pô, essa é uma pergunta boa e difícil, né? E assim, eu óbvio que eu tenho os meus vieses, né? Então... Mas a gente quer explorar os seus vieses. E os meus vieses todos apontam, em geral, para mercado financeiro e uso de blockchain no mercado financeiro, né? Porque são os mundos que eu transito, conheço e consigo ver, de fato, com um pouco mais de clareza, né? E se você fechar um pouco mais essa tese, assim, mercado financeiro, blockchain, botar um nome nisso aí, alguma coisa... É difícil ainda pôr o nome, sabe por quê? Porque a gente ainda não sabe que nome as coisas vão ter. Assim, por exemplo, qual que vai ser o modelo de negócio vitorioso no mercado financeiro? Difícil de dizer, né? Essa é a pergunta de $1 bilhão, né? Que todo mundo faz. Putz, o que eu vou ser no futuro? É difícil dizer ainda. Por exemplo, qual figura do intermediário que vai prosperar ou vai ficar pelo caminho, né? Ou qual vai morrer, ou que outra que vai nascer, né? Mas eu gosto muito das teses que envolvem infraestrutura. Então, eu usar a tecnologia como infraestrutura, porque ela realmente traz benefícios em ganho de eficiência, de segurança, de transparência e, óbvio, estruturar produtos financeiros em cima disso, se aproveitando dessa tecnologia. Não gosto tanto dessas teses que são mais no sentido de fracionar para distribuir. Eu acho que isso é um ganho ainda limitado. Eu gosto quando você realmente usa isso como infra. Tokenizar por tokenizar. Tokenizar para distribuir é ruim. Fala a história da paleteria mexicana. Então, nasce várias paleterias e talvez poucas fiquem, elas vão ter que se adaptar. Até porque a curva da tecnologia ela vai se tornar uma tecnologia que é comoditizada. Então, assim, se falar de distribuição, sim. A distribuição por meios tradicionais, distribuidores tradicionais de mercado financeiro, que hoje, cara, entram no varejo assim, 100% de penetração, a distribuição por blockchain é horrível. É horrível. Quem tem uma carteira, quem sabe fazer esse tipo de transação... Esse é um dos que mais precisam avançar. A experiência do usuário é péssima. Porque assim, poucas pessoas são confortáveis de efetivamente transacionar valores significativos lá. Então, se pegar um ativo que ele poderia ser distribuído no meio tradicional e simplesmente tokenizar para distribuir o tokenizado, na verdade você vai ter seu TAM é menor, entendeu? É isso, concordo. Então, a gente vê muito projeto assim, de tokenização, fracionalização. Eric, muito obrigada pela sua contribuição. Foi realmente uma aula. Mega aula, assim. De verdade, aprendi muito nesse episódio. E foi de verdade um respaldo jurídico para tudo que a gente tinha conversado em vários episódios. Realmente, todos os episódios a gente trouxe um pouco desses aspectos e você, né, sedimentou tudo isso. Então, muito obrigada mesmo. Que legal. Eu que agradeço, fico feliz aqui. Agradeço muito o bate-papo, foi ótimo. E se deixar aqui, eu fico também falando horas. Aí é o lado advogado mesmo, que o advogado gosta de falar, né? Então, pelo menos, eu não falo juridiquês, mas gosto de falar. Foi bem o que o Dan falou. Você é um advogado para Frentex. O Dan pegou ele, botou ele na cena do investidor ali e começou a... O cara pede pra recitar o Código Civil agora.